Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu que te faço companhia por essa jornada sem fim na busca pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver escutando este podcast por qualquer plataforma de áudio, eu peço que corra no nosso canal do YouTube, pois estamos com uma convidada de peso hoje aqui. Nós da WeMystic temos o prazer de conversar hoje nesse episódio com Kélida Marques. Obrigada pelo convite. Kélida? Obrigada, tudo bem, graças a Deus, tô bem. Kélida, vamos lá, hein? Hoje a gente tem bastante coisa para contar. Sim, com bastante certeza. Coisa para saber também. Uhum. A Kélida é mentora espiritual, psicóloga e especialista em espiritualidade, ministrando palestras e cursos. Dirigente dos templos Reino da Lira e Ordem de Maria Padilha, também é mística, parapsíquica e grã-mestre de magia. Aos 11 anos, foi iniciada na leitura do baralho cigano por uma cigana de um acampamento local, uma experiência que aprofundou a sua conexão com a espiritualidade e moldou o seu destino, tendo aprendido a ler cartas. É verdade isso, Kélida? É verdade, é verdade. Eu comecei a ler cartas com 11 anos de idade, porque as crianças queriam brincar. E eu achava a coisa mais linda do mundo aquela cigana sentada lendo mão, passando cartas, porque Goiás era um dos berços principais dos ciganos, verdade, né? Verdade. E eu estudava em uma escola que os meus principais amigos eram ciganos, né? Porque eu sempre falo assim, eu era a menina que andava falando sozinha, eu era a menina que conversava sozinha em casa. Então, antes desse momento de encontro aos ciganos, você já tinha já estava tendo alguma questão espiritual? Já, a minha vidência começou com, assim, que eu me recorde, começou aos 6 anos de idade. Olha e só. Eu me recordo, depois quando você começa a puxar ali as informações, por exemplo, quando eu era criança, eu morava em Goiânia, a gente tinha um quintal, esse quintal tinha uma planta que era planta de bucha, sabe? Bucha de tomar banho. Sim. E você sabe que ela dá uns galinhos secos, assim, quando seca, dá uns galinhos secos. Eu pegava aquele galinho seco, sentava num galho de árvore e ficava fingindo que eu estava fumando aquele galinho seco e ali eu ficava conversando horas e horas e horas. Olha só. Então, isso já era desde criança. Quando foi com 6 anos, eu comecei a ver realmente os espíritos. E aí eu não sabia ter a diferença quem estava vivo e quem estava morto. Porque às vezes eu ia atrás, quando eu chegava aí atrás, a pessoa desaparecia. Uhum. E eu ficava brava. Por quê? Porque a pessoa entrava, por exemplo, na casa da minha tia. Minha tia tinha um bar, eu sempre conto essa história só para exemplificar. A minha tia tinha um bar e o bar funcionava. Na frente da casa tinha um corredor, nesse corredor ficava o quarto dela. E tinha um corredor aqui, desse corredor ia para a cozinha e para a sala. E a gente gostava muito de brincar no quarto dela por causa da penteadeira, por causa do corredor, tudo. E eu sentava nesse corredor. E às vezes eu via pessoas que saíam do bar e entravam na casa dela. Eu falava, mas como assim, gente? Essa pessoa não pode. A casa da minha tia, você não foi, né, recebido aqui. Então eu ia atrás dessa pessoa. Quando eu ia atrás da pessoa para falar, ei, é a casa da minha tia? Não estava lá mais. Sumiu. Tinha sumido. E a sua família, como ficava com isso? Quando você contava? Eu contava e quando eu contava, a minha família ficava, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino. E recentemente eu tive que fazer uma entrevista com a minha mãe, até mesmo por causa de alguns testes que eu estava fazendo, né? Eu precisava saber mais um pouco da minha infância. E aí eu fiz uma pergunta para ela, mãe, como que eu era muito agitada, eu fazia muita bagunça. Ela falou, não, você era muito lúdica, você vivia no mundo da fantasia. Então, você se fantasiava de noiva, você fazia altar, você queria se casar, você tinha uma mini paixão quando era criança e você montava os altares, vestia minhas camisolas, vestia véu e falava que ia casar com ele. Então, ela falava que eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu estava dançando, eu estava cantando, eu estava vestida de alguma coisa, sabe? E aí você encontra, né, os ciganos do acampamento. E aí, como que foi essa seu aprendizado? Na fonte, né? Na fonte, sim. Como que foi, inclusive, a abertura deles também, né? Em te ensinar? Como é que foi isso?
que acontece? Na escola, como eu estava falando, eu sempre era diferente. Eu que falava sozinha. Aqui hoje estava de cabelo... Eu tinha um cabelo muito loiro, muito claro. De uma hora para outra, eu peguei uma biocolor preta e pintei o cabelo de preto. Você não é aquariana, não? Não, sou pisciana. Ah, tá. Mas deve ter um aquário ali, porque aquário geralmente um aquário escondido. Meio doido. Eu sou... pisciana. Faz sentido também, faz sentido. Com Sagitário, né? Olha, total então, sentido. Total, né? Então, eu fui para a escola um belo dia de cabelo preto. Então, eu era a excluída, né? Eu era excluída da escola. E esse povo cigano também, eles eram excluídos. O João Carlos, que era o cigano menino, ele andava com a faca na cintura. Então, uma escola, né, de 5ª série, ele e a irmã dele, uma irmã chamava Rosângela, não, Elisângela, e a outra chamava Rosimar. Só para você ver o tanto que eles marcaram, que eu lembro o nome deles até hoje. E eles me defendiam. Porque eles eram os excluídos e eu conversava com eles. Então, a gente começou a fazer trabalho de classe juntos. Aí foi se aproximando. E aí eu ia para casa deles. E a mãe dele tinha uma mesa pequena, assim, né? E ela lia cartas. E um dia ela chegou para mim e falou assim, vem aqui que eu vou ler carta para você. E aí ela começou a bater as cartas. Quando ela começou a bater as cartas... eu olhei e falei, gente, isso é muito interessante. Só que ela não lia baralho cigano. Ela lia aquele baralho Copag. Normal, baralho truco. normal. E aí, o que ela me falou? Ela falou, eu vou escrever em cada carta o significado de cada carta e você vai treinar. E aí, ao invés de eu ir brincar, eu comecei a ir para casa dela, para o acampamento deles, à tarde, para aprender baralho cigano. E aí ficavam as meninas ali na cozinha, os meninos iam trabalhar, iam vender coisas na rua, essas coisas todas, e a gente ficava lá. E aí ela foi me ensinando. Até que eu comecei a ficar muito boa em baralho. E aí, com 11, 12 anos de idade, começou a formar fila na minha casa para atendimento. Eu chegava da escola... Então, eu chegava da escola... Já tinha gente lá. Já tinha gente lá me esperando. Vizinho, primo... E aí eu comecei, por quê? Porque a carta do baralho para mim era muito fácil. Meu pai jogava truco, jogava, né? Então para mim era muito rápida. Exatamente. E aí eu comecei a passar carta. Um belo dia minha mãe descobriu, e aí ela pegou e falou assim, isso não é de Deus, isso é do diabo, eu vou queimar seu baralho. E aí com 12 anos eu perdi meu baralho. Só que a cigana disse uma coisa para mim. Quando ela me ensinou, que ela viu que eu já estava pegando o jeito, ela me disse uma coisa que mudou completamente a minha vida, assim, de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Ela chegou para mim e disse assim, no dia que você começar a passar carta, você nunca mais passa fome. E isso morreu dentro de mim, porque aí eu fui para a Renovação Carismática Católica. Seguiu o que a família queria. Seguiu o que a família queria. E eu tinha muitas manifestações, eu andava de joelho na igreja, o meu coração acelerava, o corpo aquecia, e foi esse sofrimento até ali os 20 e poucos anos, até eu começar a entender realmente o que era a mediunidade, que até então eu não entendia direito. Eu gostava muito da Bons Fluidos. Bons Fluidos me ajudou demais, assim, depois eu virei colunista da Bons Fluidos. E assim, eu acabei aprendendo a meditar, usar incenso. E eu falava, não, mas essas pessoas parecem pessoas legais. Então, essas pessoas não são tão ruins quanto dizem. E uma coisa muito interessante é que desde criança eu queria benzer. Eu andava atrás da minha avó e falava, me ensina a benzer. E ela falava, não, isso não é coisa de criança. Então, desde criança foi sempre essa bagunça, né? E aí, com esse passar do tempo, eu fui fazer encontro vocacional para ser freira. Então, me encantei pela Ordem das Clarissas, que depois aí eu fui entender hoje em dia o porquê que eu me encantei tanto pela Ordem das Clarissas, por causa da ligação com Maria Padilha. Imaginei. Né? E ali, aí nos 15 anos eu fui expulsa do convento, porque eu gostava muito de dançar. Então, eu vi o povo indo para o carnaval, eu não podia ir para o carnaval, mas o som estava lá. Tinha as limitações. Exatamente. E Kélida, passando por tudo isso, aí você chega hoje, né? E hoje você une, vamos dizer assim, uma magia que você criou, né? Assim, não, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí hoje você... E quando a gente fala de magia, hoje, principalmente, tem muitos conceitos. Sim. Né? Como que a gente pode absorver essa magia para que realmente faça sentido na nossa vida? Exato. Bom, na visão do mago, que é a minha visão, nesse caso, primeira coisa, a magia ela é da pessoa. Não adianta você
fazer vários cursos, várias iniciações, se tornar mãe pequena, pai pequeno, títulos e títulos e mais títulos, se você não tem poder de fala, se isso não vem de dentro de você. Perfeito. Arriar um ebó, fazer uma oferenda, isso é uma das coisas mais simples que existem. Mas você ter a confiança, a outorga, a autoridade para evocar um espírito é outra coisa. A magia em si, ela é muito poderosa, complexa, mas porém ao mesmo tempo simples. Porque aí a gente traz lá de trás o trabalho com os florais, com os óleos, com os incensos. E a gente também traz a estregueria italiana. Eu fui para a Itália agora, foi janeiro, passei um tempo na Itália, consumindo livros e entendendo e aprendendo sobre a estregueria italiana, que é a antiga religião, né? E como que a estregueria italiana trabalha com santos, com rezas, e não existe a necessidade de uma oferenda, por exemplo. Nada físico, né? A estregueria italiana trabalha com terço, rosário, com a maldição e também com o abençoar. Então, é assim que a magia estregue trabalha, né? Existe uma devoção de Diana e Dianos Lutíferos, que no caso a gente conhece muito como Lúcifer, que o cristianismo trouxe ele com essa figura diabólica, né? Inclusive fui na cidade de Dianos Lutíferos, que era Volterra, onde teve o filme Crepúsculo, tudo isso, né? Lá adquiri oráculos, entendi um pouco melhor ali daquela energia, porque tudo tem o lado mágico, mas também tem o lado científico e a gente tem que entender. E histórico também, né? Então, nessa visão do mago, eu entendo que a magia, muitas vezes, hoje em dia, ela está mais para os olhos do outro do que realmente para o poder interior do mago e das pessoas. Você acha que as pessoas elas estão mais preocupadas com o que o outro tá vendo, tá preocupado, do que a gente vivenciar mesmo a magia? Exato. Com um copo de água, uma colher de açúcar, eu faço uma magia. Só que isso foi anos e anos e anos até eu acreditar que com um copo de água e uma colher de açúcar eu faço uma magia. Você precisa ter dentro de você a força para você fazer aquela magia. E aí você precisa ter conhecimento de como que você utiliza os seus sentimentos para fazer essa magia. Por quê? Porque você pode errar a mão. E aí pode dar muito errado. A mistura de crença com intenção. Exato. A intenção de um mago é o poder mais forte que ele tem. E o sentimento de raiva, ódio e alegria. São esses 3 sentimentos. Né? O sentimento, por exemplo, para um ataque, como que eu vou atacar uma pessoa? A pessoa vai lá, monta um ebó, digamos assim, ela bota uma língua, um coração, uma linguiça, e sai espetando linguiça, sai espetando gilete, sai espetando um monte de coisa naquela linguiça para simbolizar algo. Às vezes uma pessoa, às vezes um órgão genital, alguma coisa. Dentro do trabalho do mago, isso não é necessário. O mago, ele trabalha, por exemplo, se você tiver o direito, e aí eu falo muito isso, se você tiver o direito de amaldiçoar alguém, o mago, ele trabalha 1 hora por 30 dias amaldiçoando, tacando, 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 tacando. A pessoa não está vendo, mas o mago está trabalhando. É a constância? A constância. É o ataque constante, né? Porque eu estou dando agora um exemplo negativo. No exemplo positivo, que daí muitas pessoas não sabem, porque eu sou a contrária de todos os grupos de magia que eu faço parte. O que acontece? Eu tenho grupos de magias de vários tipos de classes, desde quimbanda, bruxaria luciferiana, todos. Eu estou em todos. E agora, recentemente, nós estamos nos aprofundando em um grupo de ataque mágico. E eu tô na aula e todos falam a mesma coisa. O ataque que você vai fazer, você vai receber rebarba. Se você não tiver o direito de fazer aquele ataque, você vai receber. E aí eles vão dando receitas, a gente vai pegando, a gente vai trocando experiências, né? Vai tocando tudo. E aí no final da aula ou no final da discussão, alguém fala, alguém tem alguma coisa para falar? Eu levanto o dedo, né? Pode. Peraí, eu posso usar isso para o bem?
E tudo isso que vocês me ensinaram, eu posso usar isso para o bem? Pode. Eu vou ter alguma cobrança? Não. Falei, então, achei minha área e é isso que eu queria saber. Porque a boca que abençoa, também amaldiçoa. Ela também amaldiçoa. Só que a boca que só amaldiçoa, ela perde a força de abençoar. Com certeza. Então, assim, hoje a internet, ela virou um palco. Está um palco. Não tem filtro, né? Não tem filtro. Antigamente você não via as sacralizações na internet. E hoje você vê as sacralizações na internet. E isso acaba gerando ainda mais preconceito. Tem coisas dentro do culto que precisa ficar fechado. Pertence ao culto, né? Com certeza. Então, hoje você vê muito isso e é desnecessário. E Kelly, você tem um trabalho magnífico dentro da Umbanda também, né? Sim. E eu queria entender como que foi saindo lá, né, do cristão, do mundo cristão, como é que você entrou nesse mundo? E aí emendando outra pergunta. Hoje a gente tá vendo acho que um excesso de informações referente à Umbanda, né? E, consequentemente, ao Candomblé também, Quimbanda, etc. E como que você consegue se manter, né? Manter seus valores, manter tudo que você aprendeu diante desse cenário. Porque eu trago algumas pessoas aqui e todos eles são unânimes em dizer que as redes sociais acabaram, né? Que pulverizaram, foi legal, porque pessoas estão tendo mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, tá meio desenfreado. Tá desenfreado. O que acontece? Antes de chegar na Umbanda, eu fui pro kardecismo. Tá. Mas o kardecismo era a mesa branca, era o passe, era o aprendizado do Kardec, que até um momento para mim funcionou. Só que daí eu fui dispensada do kardecismo, né? Eles chegaram e falaram, olha, aqui não é seu lugar. Você é da Umbanda, da Quimbanda para cima. E eu falava, imagina, eu nunca vou para Umbanda. Nunca vou para Quimbanda. Era um preconceito que eu tinha, com essas religiões, por causa até mesmo do que eu ouvia falar dentro do cristianismo, porque eu fazia cerco de Jericó, e no cerco de Jericó, o que a gente fala? Eu renuncio a isso, a isso, a isso, e nesse cerco, nessa época que eu fazia, colocava-se ali o nome da Rosa Cruz, da Umbanda, da Quimbanda, do kardecismo, e hoje, praticamente tudo aquilo que eles renunciam eu já passei. Rosa Cruz, maçonaria feminina, tudo isso eu já passei, né? Então, quando eles me falaram, você vai para Umbanda e Quimbanda? Eu falei, não vou. Mas aí eu comecei a ter muitos apagões, eu tinha muitos apagões. Mandei trancar minha mediunidade, falei, tá, então não vou querer, eu vou trancar. Né? E foi a pior coisa que eu fiz. Eu fui para um centro kardecista e comecei a fazer um trabalho de fechamento de chakra coronário. É possível? Você vai fazendo o tratamento e você vai fechando, sabe? Só que o que aconteceu? Eu sofri com a minha saúde. Eu comecei a ir um dia sim e um dia não para o hospital. Isso está ligado, de repente, a algum propósito que você veio cumprir. Exatamente. Quando você vai ao contrário, puxa-se de outro jeito. Eu falo, se você for no Hospital São Luís e bater meu nome lá, você vai ver que eu ia todos os dias. E eu não tinha nada. E nessa altura, você já estava aqui em São Paulo? Já estava em São Paulo. Tá. Mas em Goiás também era assim. Às vezes eu estava trabalhando e de uma hora para outra meu coração começava. Eu falava, vou morrer. E a sensação era de morte, né? E aí eu ia para o hospital. Tanto que eu chegava no hospital, que era perto do lugar que eu trabalhava, a menina falava, mas você está aqui de novo? Aí ela media a minha pressão ok, estava ótima. Batimento cardíaco, por incrível que pareça, meu coração estava na boca, mas ele estava normal. Eu ia para casa. Quando era à noite, Viviane, eu começava a tremer à noite, que eu não parava. Sabe? Sensação espiritual. Espiritual. Eu deitava no meio da minha mãe e do meu pai e falava, mãe, pelo amor de Deus, reza para mim. A cama deles batiam na parede. Porque eu tremia, e aí ninguém dormia. Isso depois da sua decisão de trancar a mediunidade? Não, isso foi antes. Foi, tá. Aí nesse momento eu estava em Goiás. Isso foi dos 16 até os meus 20 e poucos anos. Enquanto você não estava trabalhando na mediunidade? Não. Ok. Quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a buscar esse conhecimento, as coisas deram uma melhorada. Cheguei em São Paulo, engravidei, né? Tive minha filha. E minha filha estava, acho que com 3 meses...
eu cheguei no hospital, o médico falou assim, se você sair daqui agora, você morre. Você não pode sair daqui. E eu falei, tá, o que aconteceu? E ele falou, você tá com pedra na vesícula e uma pedra da sua vesícula saiu e tá indo pro pâncreas. E veio uma junta médica falar comigo de madrugada, eu tinha dores horríveis, eu ia pro médico todo santo dia. Fiz a cirurgia da vesícula, detalhe, eles não acharam a pedra que tinha saído. Eu fiquei internada 1 semana e eles não acharam. E aí, tudo bem. Fiz a minha cirurgia da vesícula e continuei indo no Kardec aqui em São Paulo. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a ter alguns apagões. Eu comecei a receber mensagem, sabe? De pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu não conhecia. Só que o que acontece? Tinha dia que eu não conseguia levantar do sofá. Meu marido me pegava, me levava no médico, chegava lá e falava, você não tem nada. E começou a ser isso todos os dias. Aí, um belo dia, eu tinha ido no hospital já, com dores no útero. Assim, eu tinha cólicas que eu não conseguia botar o pé no chão. Cheguei no hospital, saí de lá novamente, não é nada. Meu marido falou, não é possível, eu vou te levar em outro hospital. Me levou em outro hospital, passei por uma santa de uma médica, que aquela médica foi colocada no meu caminho, assim. Foi uma providência. Foi uma providência. Ela olhou para mim e falou assim, engraçado, a minha mãe sente as mesmas coisas que você, mas a minha mãe, ela é médium. Olha, para uma médica falar. Foi a única coisa que ela me falou. E eu falei, tá, como é que eu posso resolver isso? E aí eu comecei a buscar. No dia que eu coloquei o meu pé na Umbanda, eu não entendia nada de Umbanda, assim. E eu coloquei meu pé na Umbanda, que eu ouvi o tambor tocando, ele bateu dentro de mim. Aí foi o que você precisava, o sinal que você precisava. Foi o que eu precisava e assim, depois eu já entrei na Umbanda com a mediunidade trancada, né, apaziguada. E quando eu entrei, que eu senti esse tambor batendo dentro, eu já tinha passado por uma série de coisas, eu mancava e eu não tinha nada na perna. E era exatamente o joelho que o meu caboclo batia no chão. Quando ele descia, ele batia exatamente o mesmo joelho. O meu joelho, ele falhava, ele fazia assim, ó, né? E aí, comecei na Umbanda, e fui trabalhando na Umbanda, até que um dia o meu preto velho chegou e falou, você não vai mais nessa casa. Agora você vai abrir a sua. Eu falei, como assim? Ele Depois falou, de quanto tempo? eu acho que uns 3 anos. Você frequentando um terreiro? Sim. E nesse terreiro, por menor que fosse o meu cargo nessa época, eu ajudava a fazer trabalhos que eu nunca tinha feito. Aí depois eu fui descobrir que meu pai era da Quimbanda, eu não sabia. Que os meus tios eram bruxos, eu não sabia. Minha avó era cigana, de sangue, realmente eu não sabia. Então você começa a puxar porque eu fui atrás da minha árvore genealógica, que eu falei, não, isso agora vai ter que ser explicado. Sabe? Por que desde criança eu sou assim? Então, eu comecei a pesquisar tudo. Depois de 3 anos na Umbanda, eu fui para Ifá. Aí eu fui para Ifá, fui fazer Ifá como proteção e até mesmo para a saúde. Né? Mas eu fazia descarregos, eu descarregava terreiro. Final de gira de preto velho, eu era a única médium que ainda ficava de pé descarregando o terreiro. Isso tudo você foi aprendendo na prática? Na prática. Não precisou, tipo, fazer Não. Né? O terreiro que eu frequentava era um terreiro que era associado a um dos primeiros terreiros de Umbanda que teve em São Paulo. Então, lá era tudo na prática. O próprio Pai de Santo falava que vocês não vão aprender nada em livro, nada na internet. É aqui que vocês vão aprender. Entendi. Quer aprender a fazer magia, vai aprender a fazer aqui. E esse é o conselho que você dá para quem está desenvolvendo? Sim. E não ter pressa. Esse é um conselho para mim. Não ter pressa. Por quê? Porque a mediunidade é um caminho bonito, mas você precisa ter pé no chão. Nossa, sim. Você precisa ter pé no chão. Porque, por exemplo, hoje, assiduamente trabalhando comigo, eu devo ter uns 7 espíritos, 7 entidades trabalhando comigo assiduamente, ou seja, no dia a dia. Cada entidade tem um comportamento diferente, um jeito diferente, uma energia diferente. Você precisa estar ciente do que eles estão fazendo, né? Então, eu fui da Umbanda para Ifá, e do Ifá eu comecei a ir para a Quimbanda. Tá. Só que, nessa minha ida para a Quimbanda, de trabalhar mais com a esquerda, eu fui batizada na Jurema Sagrada,
até mesmo por causa do que eu faço, que é a questão dos benzimentos, né, do Perfeito. xamanismo. Então, eu fui aqui para a Jurema Sagrada. E depois eu comecei a buscar muito conhecimento dentro da Quimbanda, né? E uma coisa que eu falo é o seguinte, eu nunca quis cargo, eu sempre quis conhecimento, porque para mim não importa nada eu ser chamada de mama quimbanda e não ter conhecimento. Não adianta nada. Hoje, a gente também, né, junto com essa proliferação de informações referente às religiões de matriz africana, a gente tem um foco especial na esquerda, Sim. né? Em Exu e Pombagira. Exato. E como que é para você trabalhar com essas energias, né? Principalmente, acredito que tenha sido uma profundidade maior depois da Quimbanda, não? Sim. Como que é para você trabalhar? Eu queria que você desmistificasse. Porque aqui também é um palco, é um lugar para que a gente possa falar abertamente e explicar a raiz, né? Como a gente estava falando nos bastidores, trazer esse conhecimento mesmo. Porque muito se fala e pouco se entende. Exato. Né? Eu assim, Dona Maria Padilha foi a primeira entidade que se mostrou para mim, ela sempre se mostrava para mim isso desde a adolescência. Eu a via com muita frequência. E ela sempre chegava em mim docilmente, ela nunca chegou em mim de uma forma agressiva. Pé na porta, né? Não, era sempre muito doce e ela chegava e sempre me dava palavras de ordem. Ela era muito de palavras de ordem. Às vezes ela chegava e falava, chega. Havia que, ela sempre falava, chega. Por que que eu aceitava essa presença? Porque ela sempre estava com um rosário, com uma cruz. Tinha uma identificação. Sim. Aí eu olhava e falava, isso é familiar. Então, tudo bem. Então, ela sempre chegava e me dava palavras de ordem. Se eu te contar de onde eu saí, eu até estava conversando, eu acho que recentemente, com a Nani e com a Camila, né? Com a Nani Venâncio e com Beijo, Nani, beijo, Camila, duas pessoas incríveis. Maravilhosas. E a gente estava conversando e eu estava falando o seguinte, sobre a criação de filhos. Quando eu era criança, eu não tinha casa. E a minha casa eram 3 cômodos de tijolo, a gente não era casa pintada, não tinha chão, não tinha nada. O banheiro da minha casa era de lona, ficava fora da minha casa. E eu vivi sempre assim. Comia o que dava, nunca me faltou comida, graças a Deus. Comia o que dava, nunca tive roupa, nunca tive nada. Mas uma das coisas mais interessantes é que eu sabia que eu não ia ficar ali. Isso era uma coisa que eu tinha certeza, como eu não sabia, sabe? E a gente estava falando sobre educação de filhos, e eu estava indo com a minha filha para Goiás, e a gente passa ali entre Uberaba, Uberlândia. Eu acho que é Uberlândia. Quando a gente passa, tem uma invasão. E nessa invasão, tem casas que eram a réplica da casa que eu morava. Era uma casa de tijolo sem pintar, com telha Eternite, e um banheirinho do lado. E a gente sempre viaja, quando a gente viaja no nosso carro, que é um carro muito confortável, né, que é uma Porsche, e nós vamos de carro. E a minha filha tem 13 anos e ela já conhece a Europa, ela já viajou de avião, já viajou de primeira classe, tem carro maravilhoso. Então, sempre que eu passo, eu falo para ela, você hoje anda dentro desse carro, você entra em palácios, você entra em museus, você vai nos melhores lugares, mas a sua mãe saiu de uma casa dessa. Exu e Pombagira não tá aqui só para trazer macho de volta, não. São mulheres, são homens que já estiveram por aqui com uma inteligência, uma criatividade, uma capacidade de transformação de vida, de te resgatar das cinzas e te dar o que você está disposto a ter. Por quê? Porque Exu e Pombagira não vai te trazer dinheiro se você também não faz a sua parte. Não existe pacto de riqueza para você ficar na sua casa tomando suco e Exu pegando seus corre. Isso não existe. Isso é uma facilidade que as pessoas vendem que não vai acontecer. Não adianta eu pegar uma chave aqui do seu 7 da lira, botar a chave dele aqui no pescoço e não fazer a minha parte, ele não vai me dar criatividade, ele não vai abrir portas. Não se movimentar para abrir a porta. Porque Exu é movimento. Sim. Sabe? Não adianta eu botar uma guia no pescoço e falar que eu sou de Exu. A primeira coisa que você precisa ter é a sua autossuficiência.
Por isso que Pombagira fala, você não precisa de homem, você precisa de dinheiro. Sabe? Você vai precisar de amor? Vai, mas o amor é algo que, em primeiro lugar, você precisa ter liberdade. Precisa ter paz, né, Você precisa ter paz, você precisa ter a cabeça correta. Então, assim, hoje eu vejo muita gente fazendo muito espetáculo. Muito espetáculo. Pombagira hoje, a unha tá desse tamanho, não sei como que consegue mexer um ebó daquele jeito. A unha tá desse tamanho, os cílios estão fazendo curva. Roupas estraga. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não consigo usar uma roupa dessa, por quê? Porque eu vou estragar. Primeiro ritual que eu vou ter, eu vou passar numa vela, ela vai pegar fogo, ou ela vai queimar, ou uma vela vai cair, um cigarro vai queimar uma roupa. Sim. Dias atrás eu ia fazer uma homenagem à Dona Maria Padilha e eu vi uma roupa linda, falei, vou comprar essa roupa pra ela. Fui ver o preço da roupa, falei, não vai valer, porque ela vai vir, ela vai trabalhar, ela vai andar para baixo, para cima, ela vai arrastar essa roupa no chão e tudo vai se perder. Então, na simplicidade, eles trabalham muito melhor. Por quê? Porque Exu e Pombagira é pé no chão. São espíritos que já estiveram, vivenciaram, né? Sim. Então, a gente tem essa proximidade, acredito. Eu tô falando até por mim, eu me abri a Umbanda há pouco tempo. Sempre ouvi chamado também, e aquela coisa, tem que pôr branco, e ó... Correndo. Falei, não, deixa pra lá. E aí, um momento muito da minha vida, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Então, vamos. E aí, eu cheguei no terreiro e falei, tá bom, e aí? E aí, como é que é? Achando que, né? E não, é todo um processo. E aí, eu fui aprendendo um pouquinho mais, né? E a proximidade com o Exu e Pombagira, eu acredito que as pessoas que estão abertas a isso também têm, é porque fala a nossa língua, né, Kelly? Exato. É o que você precisa. É dinheiro, é amor, é saúde, é caminho aberto, né? Quando a gente fala, quando eu falo uma frase forte, Pombagira não tá aqui só para trazer macho, é porque as pessoas só recorrem a Pombagira para isso. Mas não fazem ideia da inteligência que essas mulheres têm. Eu ia pegar esse gancho para falar com você sobre o poder do feminino através da Pombagira. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse símbolo, né? Que a gente hoje está aprendendo cada vez mais a trazer como arquétipo. Como Pombagira era vista antigamente, trouxemos ainda esse arquétipo da Pombagira antiga. Antigamente, Pombagira não tinha espaço para trabalhar nos terreiros. Por quê? Porque os terreiros eles eram fundados por chefes de família. Era o pai, era o irmão, era o esposo. E aí vem uma mulher que muda a minha esposa. Aquela minha esposa lá, submissa. Dona de casa, submissa. De uma hora para outra, a energia dessa mulher muda e não é nem a questão da maquiagem, da roupa, não. Você olha para ela, ela vira uma outra pessoa. Não, eu não quero isso para minha filha. Então, peguei a Pombagira e joguei ela lá na porteira. E assim, tem muitos terreiros que ainda trabalham assim. De pegar a Pombagira e jogar ela na porteira. A última orixá, a última entidade que foi desenvolvida na Umbanda? Eu ouvi uma história, não sei se ela... Porque a história da Umbanda aqui no Brasil, elas são muito... É bem controversa. Mas eu soube que, pelo menos nas Umbandas do Rio de Janeiro, elas foram as últimas, até depois de Exu ainda. Né? Sim. Então, a Pombagira, ela já tinha um trabalho no Nordeste, dentro das giras do Catimbó. E aí elas se misturavam muito com as mestras. Hoje, no Catimbó, por exemplo, é tudo muito separado. Pombagira não entra dentro do culto do Catimbó, a não ser que ela seja convidada. Só que dentro das tribos indígenas, já haviam as manifestações de Pombagiras. Então, no Brasil já existia. Só que a Pombagira, ela faz o que o seu médium está preparado para fazer. Interessante. Por que eu digo isso? Uma Pombagira, ela pode ser bruxa, muito feiticeira. Se o médium dela não mergulhar no mundo da magia, ele não vai conseguir fazer 10% do que a Pombagira é capaz de fazer. Se ela é uma mulher que sempre lidou com ouro, negociações, comércio, e esse médium ou essa médium não tem essa capacidade na Terra, não tem essa busca, essa ânsia por buscar na Terra, o trabalho dela vai ficar limitado. Mas você acha que tem algum tipo, por exemplo, que a pessoa que tá longe dessa estrada, vamos dizer assim,
Você acredita que há alguma chance dessa pessoa acordar em algum momento? Acorda. Ou não? Ou às vezes vai passar a vida realmente sem? Acorda. Porque o que acontece? O culto à pombagira, ele foi fechado. Por exemplo, o Senhor Sete da Lira, que é um Exu que eu trabalho, tinha uma médium muito famosa que trabalhava com o Exu também com esse nome na época, que era a Mãe Cacilda de Assis. E a pombagira dela era maravilhosa, super poderosa, mas quem estava em destaque? Seu Sete. Quando foi ali em 1980, eu acho, aquela escritora Glória Pérez me escreve a novela Carmen. E aí foi abarrocada para as pombagiras. Que pombagira é um espírito que vai baixar em qualquer lugar, que vai destruir família, que vai destruir a vida do homem, que toda mulher que tem pombagira vai ficar andando atrás de homem casado. Então isso acabou. Você acha que ela fez uma resposta com explode coração depois? Ou não? Não. Não, porque é uma coisa... É uma outra coisa, É uma outra coisa. Porque daí, no Explode Coração, ela pegou muito o lado cigano, né? Que foi muito legal. Mas as pessoas também tiveram outra ideia, né? Sobre os ciganos. Outra ideia sobre os ciganos. Então, isso ajudou muito, mas o preconceito, infelizmente, ainda hoje ele existe. Então, assim, pombagira foi jogada para escanteio porque ela só servia para aquilo, né? Mas a pombagira na vida da mulher, por exemplo, a Ordem de Maria Padilha. As minhas filhas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, elas aprendem desde o cuidado com a terra a desenvolver os seus dons naturais que elas possuem. Então, elas vão treinar. Eu formo duplas, faço testes com elas, vamos ver qual é seu sentido, qual é a sua mediunidade que é mais aflorada. Olha, quando eu entro dentro desse teste, a primeira coisa que eu faço é escutar. Eu ouço sons. Me vem muito em mente som. Então, você tem a possibilidade de ser mais fácil desenvolver a sua clareaudiência. Então, nós vamos trabalhar isso. Legal. Eu sinto cheiro. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, para você resgatar o seu poder feminino que foi perdido ao longo do tempo, você precisa se redescobrir. E você só consegue se redescobrir a partir do momento que você conhece os seus poderes. Que você consegue, a partir de você, fazer uma magia onde você está. Sem a necessidade de uma alguidar, de uma galinha, né? De uma maçã, de uma farinha. Você precisa ter essa capacidade. Então, formar mulheres para a magia, por exemplo, dentro dessa energia de pombagira, é um desafio muito grande, porque primeiro você quebra um preconceito e segundo, muitas ainda têm essa mesma visão de pombagira. Eu vou servir pombagira para ter isso que eu quero. E eu sempre digo, pombagira e Exu podem mudar a sua vida, mas você precisa saber trabalhar com eles. Sim. Principalmente no que diz respeito às mulheres. Porque se você, por exemplo, vai trabalhar com... hoje em dia, as duas pombagiras que eu trabalho mais é Mulambo e Padilha das Almas, que trabalham num patamar um pouco mais elevado do que diz respeito ao magnetismo, ao poder de conquista, ao poder de sedução, à magia de amor, né? Eu preciso entender o que é dela e o que é meu. E eu tenho que entender também que ela não vai mudar o meu caráter. Meu caráter, ele é imutável. Ou seja, se eu não sou uma mulher que não bebo, se eu não sou uma mulher que não fumo, não é porque ela bebe que eu vou beber também. Não é porque ela fuma que eu vou fumar também. Né? Adotar, né, na vida. Hoje em dia você ainda vê muito aquela coisa, a pessoa trai o marido, toca a pombagira no corpo. Não. É um dito bem, né, bem esdrúxulo. Exatamente. Por quê? Porque isso não é da entidade, isso é da pessoa. Quantas pombagiras e Exus nos acompanham, Kélida? Olha, algumas pessoas falam que é um casal dentro da pessoa que não tem a mediunidade desenvolvida ou dentro, por exemplo, da linha da Umbanda. Tá. Mas existem pessoas que podem ter até 2 casais, de Exu e de pombagira, porque você precisa equilibrar o teu masculino e feminino. Quando a gente parte para Quimbanda, aí você pode ter até 10 casais de Exus e de pombagiras. Porque aí, vamos dizer, a proteção é maior, porque a Quimbanda, ela é mais... Ela é só à esquerda, né, no Não, caso. porque você trabalha com seus ancestrais. Ok. Você não trabalha com o Exu e com a pombagira que não tem uma ligação contigo. Entendi.
Então, muitas pessoas hoje entram dentro desse processo de ilusão, de achar que trabalha com a pombagira, que foi a rainha da França, a rainha da Itália, a rainha da Alemanha, as rainhas de não sei o quê. Mas qual que é a sua ligação ancestral com ela? Porque ela se liga com você através da sua árvore genealógica, sabe? E isso foi uma coisa que me levou a pesquisar ainda mais profundamente Dona Maria Padilha. Porque onde ela me levou, onde ela abriu portas, o que ela me contou, eu falei, tá, mas por que eu? Eu entrei um pouco nesse questionamento. E as coisas foram acontecendo e eu fui pedindo provas para ela. Tá, é você? Então me prova. Ah, é você? Então me prova. Né? Até esse ano que eu tive de frente com o caixão legítimo dela. De cara a cara com o corpo dela. E eu falei, tá. Então, tipo assim, ela não precisa provar mais nada para mim, já tá tranquilo já, né? Então, agora, qual é o meu trabalho com ela? Trazer e resgatar tudo aquilo que é a história dela legítima, porque você entendendo a história dela legítima, você entende a egrégora e a história das pombagiras desde quando elas estavam em terra até esse momento de agora. Por quê? Porque é assim, Maria Padilha, quando ela começou a ser cultuada, ela era a demoníaca que matou a mulher que casou com seu marido com cinta envenenada, ela era amante. Olha que história. Quando eu comecei a mergulhar profundamente nessa história, eu estava dentro da Umbanda e ela sempre aparecia para mim com um rosário pendurado e o pai de santo falava, pombagira não usa rosário. E eu falava, mas eu não estou ficando louca? Porque eu vim da psicologia e eu sei que a minha sanidade mental tá ok, né? Então, começou esse duelo de não, pombagira não é assim. Eu falava, mas pombagira... E aí eu comecei a ir atrás. E aí ela falou, eu vou te provar por que eu uso rosário. Aí ela me levou até o convento dela. Eu fundei um convento. E aí a gente foi estudar. A gente foi atrás de textos na Espanha que realmente comprovam quem ela foi e o que ela fez. Então, ela fundou uma igreja, ela fundou um convento. Era uma mulher que, sim, fazia magia, mas a magia dela era uma magia mais voltada para a magia moura. Ela não matou, por exemplo, Branca de Bourbon, né? Porque as duas morreram muito perto e quando Maria Padilha morreu, ela estava com a sanidade mental dela totalmente comprometida. Ela estava com crises psicóticas, mania de perseguição, por causa da quantidade de batalhas que eles enfrentaram. Então, ela morreu na loucura, sabe? Então, não tinha como ela matar Branca de Bourbon, sendo que ela estava debilitada com a loucura, né? Então, essa Maria Padilha, rainha de Espanha, que as pessoas falam, a história dela foi contada até os tempos atuais erradas, porque tem muita gente que ainda fala que ela é amante, mas não é. De forma equivocada, né? E, inclusive, no caixão dela está escrito esposa de Pedro I de Castilho e León, Maria Padilha. Ela é esposa, ela não é amante. Olha só. Né? Ela só foi coroada rainha depois de morrer. Então, assim, eu precisei ir, eu não sei, acho que foi 3 vezes, eu acho que precisei ir na Espanha, ficar, conhecer, sentir, ver, para que realmente eu pudesse entender quem ela era. Precisei me ligar a um grupo de historiadores na Espanha, para eles mandarem toda a documentação dela para mim. Tudo aquilo que é da família de Maria Padilha está vindo para o Brasil, está vindo para mim, muita coisa já veio, outras coisas estão vindo, com a finalidade de quê? De montar um museu no futuro. Olha só que legal. Então, são quadros, roupas, sapatos, joias, entende? E, Kélida, para as pessoas, sobretudo mulheres, que ainda não estão no processo de desenvolvimento espiritual, mediúnico, Sim. mas que precisam, de uma certa forma, se conectar a essa energia, né, da pombagira. Sim. O que você aconselha a fazer? Primeira coisa, não precisa ser médium. A pessoa não precisa ser médium de incorporação, não precisa ter nenhum tipo de mediunidade, né? Primeira coisa, buscar uma pessoa séria que vai saber te conduzir nesse caminho sério, que vai saber realmente o que você precisa. Por exemplo, a gente estava conversando em off. Hoje eu estou fazendo mentorias. 99% das minhas clientes são mulheres, porque a gente precisa começar a entender o que eu preciso resgatar nessa mulher, né? E a maioria das mulheres chegam e falam assim, mas eu nunca incorporei. Tá, mas você não precisa incorporar.
Pombagira é uma energia, é um fluxo de É, energia. tem muito essa dúvida, né? Uhum. De eu estou na espiritualidade, mas eu devo incorporar. Se eu não Não, incorporo, eu não estou na não, espiritualidade. não, não, não. Você pode ter cuidados Uhum. com pombagira. Você pode ter também cuidados com Madalena, porque Madalena também é uma linha da qual eu me iniciei. Então, a gente tem os cuidados com Madalena. Toda mulher tem que passar por esses cuidados com Madalena. O que é um cuidado de Madalena? Cuidado de Madalena é um cuidado ancestral, que era muito feito na época do templo de Ísis, e que Madalena fazia ainda na época de Jesus com outras mulheres, nos clãs e dos núcleos que ela fazia parte. Então, como que é esse cuidado? É um cuidado energético. São sessões que a gente faz. Por exemplo, a mulher ela deita em uma esteira preparada com símbolos, sigilos. Ela deita naquela esteira. E então eu vou trabalhar com ela igual Madalena trabalhava. Com óleos preparados, perfumes preparados, com rosas, com fumaças, com incensos, para fazer primeiro o quê? Um equilíbrio energético nessa mulher. Para depois ela ser inserida em um outro curso, em um outro culto até, né? Isso tudo na Ordem de Maria Padilha que tem. Tudo na Ordem de Maria Padilha, mas, por exemplo, o cuidado de Maria Madalena, você não precisa fazer parte da Ordem de Maria Padilha. Legal. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer esse cuidado de Madalena. Preciso ser médium? Não. Uhum. Preciso ser médium para aprender a ativar um sigilo feminino? Não precisa. Uhum. Um dos filmes que retratam muito isso, e o livro que retrata muito isso, é A Tenda Vermelha. Quando você ver esse filme, ler esse livro, você vai começar a entender esses cuidados femininos. Que eles eram primórdios, ou seja, você não precisava de muito para cuidar. Sim. E essas mulheres cuidavam uma das outras. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que mulher cuida de mulher. Uma mulher precisa ser cuidada por outra mulher. Porque um homem jamais vai entender um sentimento feminino. Uhum. Ele não vai entender. Ele não vai entender o porquê que a mulher quer ser cuidada, porquê que a mulher precisa ser amada e precisa ser respeitada. Ele não vai entender os anseios dessa mulher. Ele precisa entender que essa mulher vai mudar com a fase da lua. Na lua minguante ela vai estar de um jeito, na lua cheia ela vai estar de outro. Com certeza. Né? Então, dentro desses ritos, você não precisa ser médium. Basta que você queira e tenha um entendimento sobre o que é essa energia. Uhum. Existem outras energias que são trabalhadas até mesmo antes de você cair dentro dessa linha. Porque a primeira coisa que eu preciso quebrar na pessoa é o que você sabe sobre pombagira. Uhum. Porque se você vem com uma visão fechada e antiga de pombagira, o que eu for introduzir em você hoje, você não vai conseguir captar. Você vai falar, poxa, Vai mas absorver, né? por que ela está me perguntando isso? Né? Porque o poder e a magia de pombagira ainda nem começou a ser revelada e ela não está dentro de religiões. Perfeito. Né? Em relação a Exu, que a gente tem também, né, muitas falácias, vamos dizer assim. A gente está muito associado à figura demoníaca, né? Até me assustei recentemente que eu fui preparar uma matéria para falar sobre... Era sobre pombagira também, se não me engano. E aí eu fiz uma busca nessas plataformas de fotos e é só associação com o demônio. Sim. Né? Assim, eu achei tão absurdo, eu tive uma dificuldade de achar uma foto neutra para compor a matéria. Mas aí eu quero te perguntar, mesma coisa, como é que a gente se aproxima dessa energia de Exu, justamente que é o detentor do caminho, né? Que é o detentor aí das portas abertas. Como que a gente pode fazer isso, de repente, na nossa casa mesmo? Não estou dizendo nem firmezas, né? Eu estou dizendo mais essa conexão. O que a gente pode fazer mais de forma simples para a gente poder ir entrando nessa energia? Primeira coisa que eu falei de pombagira, falo de Exu. Exu é seu ancestral. Perfeito. Ele pode ter sido seu avô, seu bisavô, seu tata, seu tetravô. Ele fez parte da sua família, então não tem como ele ser um diabo. As pessoas tentam associar a figura de Exu ao diabo para que essas pessoas tenham respeito ou sejam temidas, né? Só que Exu, basta você se conectar com ele. Eu tenho clientes devotas de Exu. Quando eu falo que eu tenho clientes devotas de Exu, as pessoas não sabem entender o que é uma devoção a Exu.
ela confia. Uhum. Confia. Ah, eu não sou médium, eu não tenho, mas eu gosto. Por exemplo, o Exu que eu trabalho, eu sou 7 da Lira. Recentemente, né, uma moça devota dele estava na UTI e a irmã sabia que ela era devota do seu 7. Então, ela pediu oração para casa. Nossa, minha irmã está na UTI, vocês podiam fazer alguma coisa, tal. E as meninas pegaram o nome da irmã, colocou ali no altar do seu 7, né, mesmo de forma caritativa. Isso foi no sábado, no domingo ela saiu da UTI. A tua relação com o Exu, ela pode ser como se fosse uma relação, não vamos colocar isso energeticamente falando, nada disso. Mas louve Exu como você louva um santo. Uhum. Sabe? Seu 7 da Lira me ajuda, né? Seu 7 da Lira abre meus caminhos, me dê criatividade. Mas aí você precisa entender o poder de Exu. Por quê? Porque se você falar assim, Exu, me vingue dessa pessoa. Exu, destrua essa pessoa. Você está entendendo que essa energia vai puxar para a tua vida algo que é semelhante? Então, se você quer ter essa proximidade com o Exu, a primeira coisa que você vai fazer é pedir coisas boas. Você não pede coisas negativas para Exu. Pode pedir? Pode, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Ela pode, É o caráter. É o caráter. Né? Uhum. É aquilo que ela sente. Eu costumo dizer que a boca fala, que o coração está cheio. Perfeito. Né? Então, por exemplo, para o meu Exu, claro, tem ali umas 2, 3 pessoas que às vezes vai passar a vida inteira falando, mas não acredito, né? Senhor Exu, me proteja, me dê vitória, né? Você não precisa falar, vai lá e destrua essa pessoa. Não, me dê vitória. Uhum. Quero vitória, eu quero sair vitorioso dessa. Uhum. Então, é a forma com que você lida com essa entidade. Então, assim, como você lida com qualquer espírito, e aí pode ser preto velho, caboclo, criança, Exu, pombagira, é entender que ele faz parte de você. Faz parte de você. É seu sangue, né? Então, se você chama alguém do seu sangue para te ajudar, eles vão vir. Ah, mas Exu é o demônio. Pega a história de um santo. Ele só virou santo depois que a Igreja Católica santificou ele, porque a história de vida dele é uma história muito, muito sofrida. Ou existem muitos santos que até mesmo fizeram muito mal para as pessoas. Aí depois ele encontrou Jesus e aí ele começou a ser uma boa pessoa. Então, assim, se você for pegar essas histórias, você vai perceber que os santos, eles também têm um lado negativo deles, assim como o ser humano. Perfeito. Você é uma pessoa 100% boa? Não, você luz tenta. E sombra, né? Luz e sombra. Então, Exu, pombagira, preto velho, inclusive, tem muita gente que vê preto velho, mas é aquela coisa bonitinha, formosinha, rezador. Você não faz ideia do que é um preto velho virado dentro de uma magia negativa. Uhum. Existe um ditado até que eu sempre falo, né? Que as pessoas falam muito. O que um herê faz, nenhum Exu desfaz. Já ouvi bastante. Por que isso? Porque o herê trabalha na alegria. E aí são os 3 sentimentos que nós trabalhamos dentro da magia. O ódio, a raiva e a alegria. Não existe sentimento maior para se trabalhar dentro de uma magia do que a alegria. Por isso que o seu 7 da Lira movimenta multidões, faz curas maravilhosas com uma marchinha de carnaval. Porque ele traz alegria para as pessoas. Uhum. As pessoas dão risada, as pessoas movimentam. E aquela energia leva tudo aquilo no caminho que tem que ir. Ele pega mais força quando ele está feliz do que quando ele está, como ele fala, tristão. Né? Impressionante. Kelly, a gente está indo já para o nosso final de papo, mas Sim. Antes eu queria abordar um assunto com você rapidinho, saindo um pouco da questão, né, de Exu, pombagira e Umbanda, sobre os oráculos. Então você começa com baralho cigano e hoje a gente tem uma infinidade de oráculos, né? Inclusive de baralho, a gente tem várias versões, enfim. Como que você vê hoje o acesso a isso, né, a esses estudos dos oráculos, se você ainda pratica as leituras, né, essa é uma curiosidade minha também, e como que você vê as pessoas cada vez mais se aprofundando, tendo esse acesso. A gente estava conversando nos bastidores também, que às vezes as pessoas só querem aquilo que elas querem ouvir, elas não querem a verdade, né? Como é que você vê esse movimento dos oráculos como ferramentas? Então, o oráculo, primeira coisa, qual é a sua intenção em ser um oraculista? Né? Por exemplo, hoje eu ainda faço atendimentos ainda com tarô, com baralho normal.
O baralho, para mim, hoje, ele é apenas uma ferramenta, ele já não é mais algo que eu utilizo friamente para analisar toda a situação da pessoa, eu não fico ligada, apareceu a carta da criança, apareceu a carta da... Não fico mais ligada nisso, né? Por quê? Porque com o passar do tempo você vai desenvolvendo dons que você tem, como, por exemplo, clareaudiência, clarividência, né? Até uma psicofonia. No começo, era mais a intuição que te guiava? Não, no começo, o que acontece? O oraculista, quando ele está embaralhando as cartas, o que vem na energia da mão dele, ele chama a pessoa. Então, fulano, 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 né? Por exemplo, Viviane, 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 vou chamando a sua energia. Quando eu deito as cartas, ela já tem ali mais ou menos o caminho que eu tenho que trilhar. Quando você começa a ler dentro de um baralho Copag, por exemplo, ali o que está falando não são as figuras. Ali o que está falando, além dos naipes, é a sua capacidade de puxar a energia da pessoa e falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Então, assim, hoje eu ainda faço atendimento com oráculos. Estou hoje fazendo mais mentorias, que é por vídeo, mentorando mesmo. Utilizo ainda o baralho na mentoria, mas a mentoria ela é mais profunda, porque daí ela envolve magia, envolve alguns aspectos ocultos da pessoa, e eu consigo ajudar mais a pessoa através da mentoria. Porque o baralho é aquilo. Eu tenho essa pergunta, eu quero saber se eu vou conseguir esse emprego. O baralho vai te orientar. Perfeito. Né? Aquela pergunta morreu ali. Mas às vezes você tem algo por trás disso. Né? Você precisa saber o que está te limitando. Eu preciso saber o que está te limitando. Por isso que eu me aprofundei um pouco mais nessa mentoria. Mas uma coisa que eu deixo até mesmo de alerta. O oraculista, ele precisa ter responsabilidade. Por quê? Uma pessoa, quando procura um oraculista, ele não procura um oraculista porque ele quer saber, porque ele está curioso. Ele pode até estar curioso, mas quando uma pessoa procura um oraculista, o coração dela está magoado, o sentimento está ferido, e você precisa saber o que você vai falar para essa pessoa. Porque ou você pode ajudar a levantar essa pessoa, ou você pode destruir essa pessoa. Perfeito. Então, dentro hoje dessa questão dos oraculistas, eu percebo que precisa ter muita ética, muito cuidado, e um alerta que eu faço. Virou oraculista? Virou. Procura um lugar para se cuidar. Precisa. Precisa. Por quê? Porque você pega muita energia das pessoas. E isso não é brincadeira. E é o que a gente estava falando da magia, né? Você tem que vivenciar a sua magia também. Você tem que estar bem para poder, né, fazer exatamente. O bem. Porque se você tá com a energia baixa, tá mal, tá ruim... Eu já adiei várias consultas porque ou eu trabalhei demais um dia anterior e estava muito cansada e não ia conseguir atender, não ia conseguir ajudar aquela pessoa como ela precisava, né? E o oraculista, ele é um conselheiro. Com certeza. E ele tem que saber valorizar o ser humano. Isso é muito importante. Maravilha. Kélida, a gente até extrapolou o tempo. Sempre extrapola o tempo. A produção já estava aqui, ó, eu trouxe o livro para você, de Dona Maria Padilha, para você conhecer a história real dela, pela editora Lunai. Pela editora Lunai, que maravilhosa. Beijo pra Samira, coroada, beijo pra Samira. Tivemos aqui outros autores da Lunai. Muito obrigada, Kélida. E aí tem fotos, né? Conta essa história de Maria Padilha realmente, tudo aquilo que ela viveu, como ela viveu, o amor, o desencantamento, tudo isso. Muito obrigada. E a gente também tem um presente para você. Adoro. Já que o IMISH, que nós, além do site, além do podcast, nós temos também uma loja esotérica, né? Com todos os produtos que você imaginar. E a gente preparou um kit para você. Eu já andei zanzando uma vez já na loja. Então aqui, eu conheço as velas dos signos, Veja se a gente acertou, por favor. Deixa eu ver. Escolha. Ai, que lindo. Olha, é igual a toalha do estúdio lá que a gente está fazendo agora. Ai, que lindo. Não, eu sempre vi a loja, lia inclusive os artigos. Ai, que lindo. Olha, uma vela. É isso. Ai, meu Deus. Olha, eu amei.
Acertou demais, Espero que, assim. né, fique lá no seu altar, enfim, no seu espaço. Que seja uma lembrança aí da nossa conversa, foi ótimo. Com muito certeza. Enriquecedora. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz mesmo dessa troca e de te conhecer pessoalmente também. Igualmente. Quando precisar, sabe que é só me chamar que eu venho. Com certeza. A gente quer saber mais histórias, na verdade, que vai aí mais uns 2 episódios. A história que eu mais tenho pra contar. Me chamou, minha filha, você vai ter assunto. Gratidão, Kelly. Dei muito sucesso pra você, viu? Vocês também. E a gente vai ficando por aqui. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você deseja, porque merece, né, gente? Merece saber um pouquinho mais da trajetória da Kelly e também, claro, das histórias de Maria Padilha, do Exu, seus Sete da Lira. Estreou um programa dia 4 de maio, né? Dia 4 de maio, pela Rádio dos Meninos do Paranormal. Ah, que legal! Né? Que então, bacana. agora, seu Sete da Lira tem um programa na rádio. Olha aí, especial dele. Muito bom, muito sucesso. E a gente volta semana que vem. Até lá!